Já que o Casares é um arregão e bloqueou aí os comentários no seu Instagram, porque ele tem medo de crítica, né? Isso daí todo torcedor são paulino já sabe. Então eu vou escrever aqui o que eu gostaria de escrever para o Casares no dia de hoje. Simplesmente seria isso daqui. Hoje o Casares ele anunciou a sua renúncia da presidência do São Paulo. E o que eu gostaria de dizer pro Casares hoje, se eu pudesse comentar lá no Instagram dele, né, já que ele bloqueou, que ele é um arregão, seria isso daqui. Casares nunca mais, nunca mais. Hoje, o São Paulo se livrou do pior presidente da sua história. O Casares, na tarde desta quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026, ele publicou no seu Instagram a sua carta de renúncia, renunciando à presidência do São Paulo. Ou seja, ele sai da presidência do São Paulo para entrar na história como o pior presidente da história do tricolor paulista. Mas afinal, o que o Casares disse aí na sua carta de renúncia? É isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Ele alegou inocência, né? Como vem fazendo desde o início. Ele sempre falou que não iria renunciar, porque ele renunciando ao cargo, ele meio que estaria aí concordando aí com essas denúncias que ele vem sendo aí alvo de investigação. Então, eu tô aqui no Instagram agora do Casares, ó, essa foi a carta que ele publicou, e na carta ele começa dizendo o seguinte, né, se dirigindo primeiramente aí aos torcedores do São Paulo, né? O Casares ele emitiu essa nota na tarde de hoje e ele começou a nota aí, fez aí um grande retrospecto, né, de todo esse caso e acabou alegando inocência. Então o Casares começou dizendo assim: carta à comunidade São Paulina, uma mensagem aos torcedores, conselheiros e também para os sócios do clube. Aí, prosseguindo na nota, ele diz o seguinte: ao longo da minha trajetória à frente da presidência do São Paulo Futebol Clube, atuei com absoluta seriedade, firmeza, responsabilidade e compromisso com a defesa da instituição, sempre orientado pelo respeito à sua história, à sua grandeza e à sua torcida. Nos últimos meses, o clube passou a viver um ambiente de intensa instabilidade, marcado por ataques reiterados, narrativas distorcidas e pressões externas que extrapolam o debate institucional legítimo. O que se iniciou como versões frágeis e boatos foi sendo reiteradamente reproduzido, amplificado e gradativamente tratado como verdade, mesmo sem a apresentação de fundamentos consistentes ou provas robustas. Formou-se assim um contexto grave de contaminação do debate, no qual ilações passaram a ocupar o lugar dos fatos e suposições foram apresentadas como certezas em um processo que, aos poucos, transformou versões construídas em verdades aparentes. Não afirmo, neste momento, autoria, métodos ou responsabilidades específicas, até porque tais questões devem ser devidamente apuradas pelos órgãos competentes. Contudo, é impossível ignorar que houve articulações de bastidores, distorções deliberadas e uma trama política ardilosa, marcada por interesses, traições institucionais e expedientes incompatíveis com a história e os valores do São Paulo Futebol Clube, fatos que o tempo e a história haverão de registrar. Esse cenário afetou profundamente a governança do clube e, de forma absolutamente inaceitável, ultrapassou os limites da esfera institucional, alcançando minha família e minha vida pessoal.
Não renunciei anteriormente porque entendi ser meu dever exercer até o fim o direito à ampla defesa e ao contraditório. Enfrentei esse processo de maneira direta, presencial e com dignidade, mesmo diante de um ambiente já contaminado por narrativas previamente construídas. Seguindo aqui com a nota, Casares disse o seguinte: na prática, a manifestação realizada na tribuna foi o único espaço efetivo que me foi concedido para apresentar minha defesa, em um rito sumário que, ao meu juízo, restringiu a necessária produção de provas e o pleno esclarecimento dos fatos. A decisão tomada por este Conselho encerra um processo de natureza política. Respeito essa decisão, ainda que dela discorde, e reafirmo com absoluta convicção que jamais pratiquei qualquer irregularidade. Minha renúncia não representa confissão, reconhecimento de culpa ou validação das acusações que me foram dirigidas. Diante da continuidade desse ambiente, da necessidade de preservar minha saúde e, sobretudo, de proteger minha família de ataques e ameaças gravíssimas, bem como para evitar que essa disputa política continue a prejudicar o time de futebol e o ambiente esportivo do clube, apresento a minha renúncia ao cargo de presidente, com efeitos a partir desta data, antecipando, inclusive, o exercício do direito estatutário de aguardar a Assembleia Geral. Faço questão de registrar que deixo um clube esportivamente estruturado, com um time competitivo que voltou a disputar decisões, chegou a finais e conquistou títulos de grande relevância. Destaco, de forma especial, a conquista da Copa do Brasil de 2023, título inédito e histórico, que simboliza o trabalho sério, responsável e comprometido desenvolvido ao longo da gestão. Esse desempenho é fruto do esforço conjunto de atletas, comissão técnica e profissionais do clube, aos quais manifesto meu respeito e a minha confiança. Tenho absoluta convicção de que seguirão honrando essa camisa e lutando por títulos, com apoio da torcida e da instituição. Meu afastamento também tem como objetivo permitir que eventuais apurações ocorram de forma ampla, técnica e isenta, sem qualquer alegação de interferência, para que a verdade possa ser plenamente buscada e alcançada. Reitero, por fim, minha certeza de que o São Paulo Futebol Clube é maior do que qualquer cargo, circunstância ou narrativa construída. Renuncio à presidência para preservar a minha saúde e proteger a minha família. Ao São Paulo Futebol Clube, amor de infância e da minha vida, jamais renunciarei. Renuncio sim ao ambiente de conspirações, ao ambiente de distorções, mentiras e disputas de poder que ultrapassaram os limites democráticos e tentaram manchar trajetórias, biografias e a própria história do clube. Despeço-me com respeito, gratidão e amor permanente por essa instituição, que sempre honrarei. Essa então foi a carta de renúncia que o presidente Júlio Casares publicou nesta quarta-feira, minutos antes aí do São Paulo entrar em campo para mais um confronto aí válido pelo Campeonato Paulista de Futebol diante da Portuguesa. Enfim, galera, agora é oficial, Júlio Casares está fora da presidência do São Paulo Futebol Clube. Ele não esperou aí o fim do processo de impeachment. Estamos aí a dias aí de ser realizada a Assembleia Geral, em que iria confirmar ou não o seu afastamento definitivo. Mas antes dessa nova votação,
Casares decidiu renunciar ao cargo. Ou seja, ele não aguentou tanta pressão, tantos escândalos, tantas notícias envolvendo o São Paulo nas páginas policiais. E nesta quarta-feira, certamente, as notícias divulgadas que aconteceram aí envolvendo o nome do São Paulo acabaram aí pesando ainda mais. A polícia e as autoridades competentes fizeram buscas aí nas casas dos envolvidos no escândalo aí dos camarotes do São Paulo. Inclusive, foi até encontrado certa quantia, aí, um valor alto em dinheiro em espécie na casa de um dos acusados. Ou seja, ainda não há nada comprovado em termos de irregularidade, mas a cada dia surgem novas notícias que acabam colocando em xeque aí não só o São Paulo Futebol Clube, mas sobretudo a honestidade daqueles que eram para governar essa instituição e fazer desse clube um modelo de gestão que sempre foi. Um clube que sempre foi notícia por grandes títulos, por títulos não só nacionais, mas sobretudo internacionais. Único clube brasileiro, tricampeão mundial interclubes. Único clube brasileiro que disputou 3 mundiais e sempre voltou com o caneco. Único clube respeitado e conhecido internacionalmente que hoje se afunda na lama, se afunda aí numa crise que parece que não tem fim. Hoje o estádio do Morumbi está sendo conhecido como caça-níquel. Olha só a que ponto que chegou. Júlio Casares vai tarde, já deveria ter renunciado muito antes mesmo. Pena que esperou fazer com que o São Paulo chegasse a esse ponto para que renunciasse ao cargo de presidente. Ainda há muito que ser feito pelo São Paulo. Afastar simplesmente o presidente não é suficiente para tirar o São Paulo dessa lama, dessa crise sem fim. Esperamos aí que o então vice-presidente, que agora assume a presidência no lugar do Casares até o final do ano, que ele possa continuar aí essa limpeza geral no São Paulo, para que o tricolor possa, a partir não só do ano que vem, em que teremos um novo presidente, já que neste ano de 2026 teremos eleições presidenciais, mas que mais do que nunca, ou melhor, para ontem, que o São Paulo volte aí a ser um time organizado, não só dentro de campo, mas principalmente fora dele, fora dessas notícias policiais, fora das páginas policiais que apenas envergonha a história da instituição, a história desse clube que tem tantas conquistas. Já vai tarde, mas pelo menos uma boa notícia para o torcedor tricolor, que ultimamente só tem levado pedrada. Fora Casares! Casares, nunca mais mesmo. Espero que você nunca mais volte na presidência do São Paulo. E se você tiver um pouquinho de dignidade, que você nunca mais pise no estádio do Morumbi. Você sai falando que ama a instituição São Paulo Futebol Clube, mas desde que você chegou, a dívida do tricolor só aumentou e você colocou aí o título da Copa do Brasil como um grande mérito da sua gestão? Pode ter sido, mas foi o único mérito entre tantos outros casos aí que acabaram aí manchando a história do São Paulo e fazendo com que você, Júlio Casares, saia da presidência do São Paulo para entrar para a história como o pior presidente da história do São Paulo Futebol Clube. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreva, deixa aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do Tricolor. Qualquer outra novidade sobre esses bastidores políticos do Tricolor, vou trazendo para vocês aqui no canal. Mas antes de encerrar, quero saber a sua opinião. O que você achou da saída e da renúncia do presidente Júlio Casares? Me diz aqui nos comentários. Até a próxima resenha, um grande abraço e vamos São Paulo!